Olá, queridinhos e queridinhas do meu coração, sejam bem-vindos! Se você já me acompanha, você já sabe que às quintas-feiras tem acontecido uma live incrível aqui no meu perfil. É o meu encontro com a terapeuta Ruth Hipólita. É o dia que a gente fala sobre o medo. Na verdade, sobre a arte de viver sem medo. Se você está chegando agora, eu sou Márcia Barreto, terapeuta energética no Rio de Janeiro e no mundo, mestra em psicologia holística e, junto com a minha amiga Ruth Hipólita, nós estamos fazendo um trabalho que se chama Programa Sem Medo. E à medida que esse programa evolui, a gente fica cada dia mais surpreso com os medos que a gente vem encontrando nos participantes do programa e também em nós. Se você está aqui comigo no ao vivo, escreve para mim aqui no chat. Racionalmente, você tem medo de quê? Conta aqui enquanto eu espero a Ruth chegar, enquanto eu compartilho essa live para que mais pessoas estejam com a gente e que mais pessoas possam sair dessa frequência do medo. A consciência é uma faceta da nossa mente que muitas vezes se esconde. E a gente quer dar a possibilidade da nossa mente de fazer novas escolhas. Então, estou esperando vocês, estou acabando de convidar aqui as pessoinhas que gostam de estar comigo. A Ruth está chegando e a gente vai começar essa live de hoje, que vai ser muito especial, porque a gente vai falar sobre o medo de mudar. Então, não esquece, você que está aqui com a gente, escreve no chat, você tem medo de quê? Conscientemente, você tem medo de quê? Vou já chamar a Ruth para estar comigo aqui e a gente começar sobre medo. Para você que está chegando agora, eu quero te dizer que essa live é o nosso programa de quinta-feira, meu e da Ruth Hipólita, que está chegando agora, toda linda. E a gente está falando sobre o medo. Eu vou explicar isso um bocadinho novamente. Bem-vinda, Ruth. É sempre muito bom ter você aqui. Ruth deu uma congeladinha, pelo menos para mim. Vamos esperar a Ruth voltar. Ruth, me diz se você está me ouvindo, que eu não sei. Eu tô te ouvindo, mas espera, deixa eu só ver se... Você consegue me ouvir? Consigo. Preciso que você fale de novo para ver se eu te ouço agora. Oi, travou aqui assim que eu pus os fones. Não quero que eu... A energia está assim aqui. Não quero que eu ponha os fones para falar, olha Isso só. Isso aí. Então vamos sem fone. Não sei fone mesmo. Isso aí. Vai dar um eco? Não, olha. Mas agora, hoje não está dando eco, não. Fantástico, maravilhoso. Então, pessoal, então, sejam bem-vindos. Eu já disse para vocês que esse é o programa das quintas-feiras. E eu tenho a honra sempre de receber a Ruth. A Ruth Hipólita é uma terapeuta especializada em prosperidade. E para prosperar, a gente não pode ter medo. Para prosperar, que não é só ganhar dinheiro, é prosperar em todas as áreas da vida, a gente tem que sair da frequência do medo que tanto nos paralisa. E eu e a Ruth, em uma série de conversas, percebemos que haviam muitos medos nos nossos atendimentos, nas pessoas com quem a gente convive, nos nossos amigos, na nossa família. E nós percebemos que juntas nós podíamos fazer um trabalho muito potente para quebrar as crenças
os julgamentos, os pontos de vista negativos que nós temos e que nos levam ao medo. E assim, nós criamos o programa Sem Medo. Esse programa Sem Medo, ele traz um novo medo para ser quebrado a cada semana. Nós trabalhamos o medo de amar, nós trabalhamos o medo de adoecer, nós trabalhamos o medo de prosperar. E essa semana nós estamos trabalhando o medo de mudar. E é por isso que a gente vem trazendo esse conteúdo sempre às quintas-feiras, porque, vejam bem, verbos: amar, adoecer, prosperar, mudar, ganhar, receber, merecer, crescer, ser reconhecido. Todos os verbos da nossa vida, todas as nossas ações podem ser paralisados pelo medo. E a gente quer, então, mais uma vez hoje, falar um pouquinho sobre medo e hoje falar sobre o medo de mudar. Se você está chegando agora, eu sou Márcia Barreto, terapeuta e mestre em psicologia holística. A Ruth é terapeuta especializada em prosperidade e a gente desenvolveu juntos esse programa Sem Medo, porque a gente entende que todas as nossas ações precisam de coragem. Eu preciso de coragem para ser quem eu sou, para desejar tudo que o universo me dá, para fazer acontecer isso na minha vida. Eu preciso de coragem para sentir o que o meu coração diz, para me comunicar com clareza, para ver a vida como ela é, para compreender que para tudo há uma razão. E se eu não compreendo esses 7 verbos, essas 7 ações, talvez eu tenha medo de mudar. E é sobre isso que a gente quer falar com vocês um pouquinho hoje aqui na nossa live Sem Medo. Então, Ruth, seja bem-vinda mais uma vez. E a Ruth vai trazer um tema muito importante para a gente aqui hoje, que está relacionado ao medo de mudar e que eu tenho certeza que vai tocar aí o teu coração, vai mexer todas as moléculas do teu corpo dizendo: uau, eu nunca tinha pensado nisso. Então, querida, é com você agora. O palco é meu, né, agora? Muita gratidão, Márcia, por estar aqui mais uma vez contigo. E como tu disseste, eu não me auto-intitulei. Alguém falou para mim e disse: a Ruth é especialista em abundância, porque é uma das coisas que eu falo e que eu prego, que as pessoas podem ter abundância em todas as áreas da vida delas, se elas assim o desejarem. Não é só desejar, e é sobre isso que é o medo de mudar. Não basta desejar. Eu desejei muito tempo ter algumas coisas e eu olhava para elas e fazia assim: onde é que elas estão? Porque eu não as tenho. E isso faz com que nós entremos na frustração, na desilusão, no medo, na raiva, em várias emoções. E às vezes nós nem nos apercebemos quais as emoções nós estamos emitindo. Recentemente eu passei por uma sessão terapêutica e eu tenho a mania, quando alguma coisa acontece, tinha a mania de dizer assim: ai, não posso. E é uma coisa que ela até é positiva, mas o facto da frase ser negativa bloqueava ali a minha ação na positiva, né? Bloqueava ali a ação na abundância. E eu disse: como assim? Mas eu estou a emitir um sentimento de alegria, que faz parte da abundância, e como é que está bloqueando? E ela: porque a frase tem entonação negativa. Ai, não posso. E eu: ok, pronto, já percebi. Então, a partir daí eu ressignifiquei, parei de usar, e isto para trazer para vocês esta questão de não basta desejar, há que saber quais as emoções que se estão emitindo para poder mudar, para ter a experiência na
abundância. A experiência na abundância em todas as áreas. E esta semana deparei-me com uma série de atendimentos e eu comecei a perceber, né, o Criador sabe o que faz. Quando Ele nos instruiu fazer estas semanas com estes temas todos, não foi por acaso. Nós podemos... Vocês podem dizer assim, mas a Márcia ou a Ruth decidiu ser aquelas semanas. A gente até pode ter decidido aquelas semanas com aquele tema, mas elas foram-nos introduzidas na nossa mente por alguma razão. E todos os atendimentos que eu tive esta semana, todos tiveram um fundamento por trás, que era o medo da mudança. E quem passou pelo meu perfil viu a publicação sobre a live, hoje com a Márcia, e eu até falei sobre uma coisa que nós terapeutas, que estudamos bastante, nós terapeutas, eu e a Márcia aqui, que nós estudamos bastante, porque o terapeuta está sempre estudando. A gente já parece os médicos, estão constantemente a ir a seminários e a congressos para entender mais e mais e mais e mais da física, né? Dali da parte física, como tratar um doente. Nós passamos o tempo inteiro estudando porque é que as coisas acontecem daquela forma. E eu comecei a estudar, né, na altura, lá em 2018, quando eu comecei a estudar, um dos meus mentores dizia, olha, a energia, ela permanece, ou uma doença surge após 2 anos de ativação, entre aspas, da ativação do gatilho que cria essa doença. E nós passámos 2 anos fazendo o quê? Nos últimos 2 anos. Passámos os anos confinados, deixámos de conviver, deixámos de abraçar. Agora, quando eu voltei ao atendimento presencial, eu tinha o jeito de chegar dentro do cliente, salvo seja, né? Abraçar o cliente ali no espaço, dar um abraço já para o cliente se sentir acolhido ali naquele momento. E eu me apaguei não abraçando. Eu falei assim, nossa, olha só o medo, porque eu senti já a barreira que vinha do cliente, e eu disse, olha só o medo que este cliente teve de eu o abraçar. E eu ainda perguntei assim para o universo, qual é que é porquê a pessoa não quer ser abraçada? E ainda veio reverberando na energia dela, se ela me abraçar eu vou ser contaminada. Eu falei assim, uau, olha só, já passou mais de 1 ano, desde que o povo está praticamente todo vacinado, já estamos aí com a proteção e tal, vamos dizer assim, né? E o pessoal continua vibrando, emitindo, emanando para o universo o medo de ser contaminado. Então, apesar de tudo o resto, de tudo o que aconteceu, né? de toda a proteção que já se trouxe várias consciências de proteção, nós terapeutas enviamos energia de proteção constantemente para o planeta, e de amor e de amparo e de cuidado para o planeta e de nutrição, e continua a haver pessoas que ainda estão emanando esta vibração. Agora pensem, como é que se muda isto? Tem que se mudar. E o medo que a gente tem de mudar. E o medo que a gente tem hoje de abraçar, o medo que a gente tem de andar ainda no transporte público cheio, o medo que a gente tem de conviver. Porque eu vejo nos meus atendimentos muitas pessoas que entraram na zona de conforto de não conviver. Pode ser online. Tá tão tranquilo ser online. E aí eu não preciso ir aí, não precisa falar cara a cara, não precisa abraçar. E isso pode ser a relação do cliente com a gente, mas na verdade é a relação da gente com as outras pessoas. A gente precisa, a palavra-chave a gente precisa mudar algumas coisas. E esse exemplo do isolamento, ele é um exemplo que ficou marcado pela comodidade. Eu fico aqui sozinha no meu canto, você está aí sozinho no seu canto. A gente se fala pela rede social, a gente não se relaciona, a gente não compartilha. E quando isso acontece, tem alguns sentimentos que vêm: solidão, carência, falta
de autoestima, porque todo mundo tão ocupado que parece que as pessoas não ligam para a gente. Então, o medo que o isolamento gerou vai muito além do medo de uma doença física. Vai lá no nosso plano emocional, no plano mental e também no plano espiritual daquelas pessoas que estão no mundo justamente para se relacionar. É a grande verdade de nós todos. A gente vem ao mundo para trabalhar, para ganhar dinheiro, para se divertir, mas a gente vem mesmo ao mundo para aprender a se relacionar, a curar as nossas relações e a criar novos laços. É assim que eu aprendi com a espiritualidade nesses anos todos. Então, mudar é mudar tudo. E a chave é uma só. Vou mudar. Virou a chave. Qual o primeiro passo? Qual a primeira mudança que eu posso realizar na minha vida hoje? Então, você que está aqui assistindo essa live, que é a live do medo de mudar, coloca aí numa folha no teu caderno. 5 coisas que você gostaria de mudar na sua vida. Coloca na ordem que vier à tua cabeça. Depois, você coloca essa mesma lista na ordem real das possibilidades. O que você pode fazer em primeiro lugar, em segundo, em terceiro, em quarto e em quinto. E a Ruth vai mostrar para você que tem uma coisa que você precisa fazer antes de conquistar as suas mudanças. Grata, Márcia. Eu ia mesmo dar entrada aí nesse assunto. Porque só é possível mudar, não só pela coragem, mas só é possível mudar quando a gente assume a responsabilidade por tudo o que está na nossa vida. E você, tu que estás aí a assistir ou que vais assistir, estás a assistir neste preciso momento à live, não dá para querer ter abundância se não quiseres ser responsável. Não dá para querer mudar a vida, querer mudar uma doença, querer mudar uma escassez, querer mudar uma pobreza, se não escolheres ser responsável por tudo que está na tua vida, de bom e menos bom. E essa é a grande chave da mudança. Só é possível mudar alguma coisa quando a gente se torna responsáveis. E aí dá um friozinho na barriga. E quando a gente olha, e pode estar neste momento a dizer assim, mas Ruth, como assim? Eu sou culpada pelo outro me ter agredido? És. Somos responsáveis, né? Não é a culpa, é a responsabilidade. Quem não leu O Pequeno Príncipe, o príncipezinho, como se diz em Portugal, tu és eternamente responsável por aquilo que cativas. Isso tanto naquilo que é maravilhoso, quanto nas repetições. Nós somos responsáveis, inclusive, pelas repetições que acontecem na nossa vida. Porque é um padrão de comportamento, de pensamento, de sentimento, de emoção que bloqueia o nosso livre caminhar, a nossa livre escolha. E aí, a gente encontra um responsável, uma pessoa existente, ou Deus, ou o universo físico, ou o karma. A gente encontra um responsável para a gente não assumir a responsabilidade da nossa mudança. A gente fica sempre mandando para o outro. Eu hoje estava à procura do livro do... Como é que chama o senhor? Do David Hawkins. O Poder versus Força. Se eu não estou a errar, acho que é esse o nome do livro. E eu estava a querer estudar esse livro. Eu tenho que estudar porque eu falo muito sobre a tabela de Hawkins, mas ainda não estudei essa parte do coisa.
do livro, eu falei assim, não, eu tenho que estudar, porque se eu quero passar um conteúdo mais bombástico, não estou a dizer que outra palavra, mais bombástico, com mais assertividade, eu quero ler lá. E eu estava a ler o resumo para ver se era exatamente aquele livro. E há uma das coisas que, uma das escolas no Brasil que fala sobre ele, né? Que é baseado, todos os treinamentos dessa escola são baseados em todos os ensinamentos do David Hawkins. E ele fala exatamente sobre uma questão que é nós, a tendência que temos inicialmente é fazer o quê? Mandar a responsabilidade, a culpa para cima do outro. A minha vida está uma desgraça porque a culpa é do outro. O outro fez o mal para mim. O outro fica me atacando. O outro fica fazendo isto. O outro fica fazendo aquilo. O outro fica... Se vocês olharem, estão fazendo o quê? Trazendo de vocês poder e mandando para o outro. Trazem de vocês poder e mandando para o outro. Trazem poder de vocês e mandam para o outro. E quando vão ver, o vosso saco do vosso poder está onde? Está distribuído pelo mundo. E vocês dizem assim, só acontece desgraça na minha vida. Eu não nasci com o rabo virado para a lua, devia ter nascido com o rabinho virado para a lua, porque eu aí tinha sorte. Mas ficaram passando a vossa responsabilidade para o outro, em vez de vocês agarrarem na responsabilidade, na culpa que estão mandando para o outro, transmutá-la em responsabilidade e trazerem para vocês. E depois dizem assim, mas dói-me o meu estômago. Porquê, senhores, me dói o meu estômago? Sendo que o estômago, o fígado e o pâncreas e parte do base do intestino, né, que está ali, tudo ligado ali no centro das joias, como eu amo chamar, o centro das joias, que é o nosso terceiro chakra. E nós dizemos assim, porque é que as coisas não acontecem na minha vida? E dói as pernas, porque partem-se todos pelo meio do caminho, rompem-se, rasgam-se, quase que se matam pelo meio do caminho, para conseguir ter um carro, ter uma casa, e não conseguem perceber que passaram o tempo todo dando a responsabilidade sobre a vossa vida, sobre as vossas escolhas, sobre quem vocês são, para o resto do mundo. Então, o medo da mudança é esta, porque como assim eu vou ter, como é que eu vou conseguir ser responsável por aquilo que eu faço? Se eu mudar, nossa, eu vou carregar com esta culpa toda em cima de mim. É para isso que eu e a Márcia aqui estamos, né? Para te ajudar a mudar isso. É leve ser responsável. É leve. É muito leve. Não é pesado, é só uma escolha. É só uma escolha. Quando a gente carrega a responsabilidade para nós, a gente passa a viver um mundo mágico, como eu costumo dizer. Um mundo das grandes infinitas possibilidades. Um mundo onde tudo é possível. Eu quero um pós-carreira, eu tenho um pós-carreira. Eu quero um Mustang, eu tenho um Mustang. Eu quero um Mercedes, eu tenho um Mercedes. E isto até falta para o povo do Brasil, que eu sei que é difícil vocês terem uma Mercedes, né? Mas é exatamente isso. É possível terem. Não é impossível. Quem vive um mundo mágico, quem não tem medo da mudança, quem vive sem medo da mudança, para ele tudo é possível. Não existe impossível. É muito interessante quando a gente pensa no medo, medo de mudar, medo de assumir a responsabilidade. Nós, terapeutas que atendemos muitas vezes mulheres com problemas de relacionamento, mulheres em relacionamentos abusivos, e a gente diz para essas mulheres que a gente, na verdade, pergunta: o que você quer para você? Eu queria melhorar a minha autoestima, eu queria me arrumar mais, eu queria começar de novo. E quando a gente pergunta o que te impede de fazer essa escolha e assumir essa responsabilidade, mas e se eu pintar o cabelo de vermelho e o meu marido não gostar? E se ele der menos atenção ainda do que ele me dá? Essa semana eu fiz um atendimento e num determinado momento eu perguntei à minha cliente: se você pudesse mudar a sua vida hoje, o que você gostaria de mudar?
porque é uma terapia que eu uso, inclusive, no programa, terapia multidimensional, que a gente intenciona a boa cura do cliente e são as equipes de cura espirituais que fazem a terapia. Nós somos, naquele momento, apenas canais. E eu disse para ela, nós vamos pedir à equipe multidimensional que harmonize e trate tudo o que tiver previsto de melhor para você hoje. E aí ela me deu uma lista de coisas. Já que é para pedir, eu quero saúde para mim, para minha mãe, para o meu pai, para o papagaio, para o periquito, eu quero que o meu marido isso, eu quero ganhar isso de dinheiro, eu quero isso, eu quero aí. E aí eu perguntei, você é responsável por qual dessas coisas? Porque o que você está assumindo aqui? E se você não melhorar na saúde? E se a sua mãe não melhorar? E se o seu marido não mudar de emprego? E se você não for melhor remunerada? Ah, minha vida vai ficar ruim. E qual é a responsabilidade que você está assumindo diante de todas essas coisas? Então, mudar é uma escolha. Mas é uma escolha que significa me responsabilizar pelo movimento de mudar. Vocês que estão chegando agora aqui no meu perfil podem não conhecer, né? Não ter essa noção, mas aí eu vou convidar vocês para passearem aqui no meu perfil. Quando eu decidi deixar os meus cabelos brancos, foi uma escolha. E eu gosto muito deles branquinhos, mas eu gosto muito que ele tenha uma cor. E há 2 anos atrás, há 3 anos atrás, eu fiz a primeira mecha, que era roxa. E depois eu quis variar e fiz vermelha. Mas na época eu não curti. Então, há 2 anos, que eu faço a minha mecha roxa. Há pouco tempo, uma pessoa disse para mim, estive analisando você e vou te dar uma sugestão. Faça a mecha vermelha. Aquela pessoa acabou de me conhecer. Ela até me pediu desculpas por estar sugerindo. Mas essa semana foi a semana que eu escolhi voltar para o vermelho. E isso significa chegar em casa e o marido dizer: ah, agora é vermelho. É uma escolha. Uma escolha minha, que eu assumi a responsabilidade por ela e fiz uma mudança que eu queria fazer. Eu e a Ruth, quem está chegando aqui agora e não conhece bem a gente, eu e a Ruth, nós entendemos que a gente consegue ajudar vocês a sair dessa energia do medo. Porque eu já tive muito medo. Eu já tive muito medo de não ser amada. E a Ruth já teve muito medo de não se curar de uma doença física gravíssima. E hoje eu sei que eu sou amável, muitas pessoas me amam, eu não tenho mais medo. E a Ruth, hoje, não tem mais medo de não ser curada, porque ela passou por isso e ela tem a sua cura. Falar de medo arrepia a pele, porque até o medo de barata paralisa. Imagina o medo de amar. Imagina o medo de falar sobre si mesmo. Imagina o medo de prosperar. E se você prosperar, que não significa só ganhar dinheiro, e se os meus cabelos vermelhos chamarem a atenção do universo inteiro e as pessoas dizerem: ah, eu quero falar com aquela moça do cabelo vermelho. Se eu tiver medo, eu paraliso. Se você tiver medo de ficar doente, você paralisa. Se você tiver medo
de falar sobre os seus sentimentos, você não se relaciona. Se você tiver medo de demonstrar o seu sentimento, você pode não ser amado, porque as pessoas não sabem quem é você. Eu e a Ruth entendemos, né, juntas há pouco tempo, que a gente consegue falar sobre medo. E no nosso programa, a Ruth faz um trabalho incrível. Alguns dias com a técnica Aura Master, em alguns momentos com uma intervenção do Theta Healing. Eu uso muito a terapia multidimensional e uso também todo o meu conhecimento de meditação para fazer essa quebra de padrões, para fazer essa limpeza, para que a gente possa viver na faixa da coragem, que tem lá na escala de Hawkins, que a Ruth também é especialista, numa vibração de mudança. Quando você encontra a faixa da coragem, você começa a entrar num processo de mudança. Não é, Ruth? Estava aqui a ver o que a Vicky estava a responder, né? O medo paralisa e baixa a autoestima. É exatamente. Quando a gente está no medo, eu vou partilhar aqui um pouco da minha história, que eu já entrei sem explicar. A Márcia foi dando aqui introdução. Eu passei por, num espaço de 6 meses, 2 vezes com 30 quilos. Eu quase que morri no meio de uma operação de 8 horas, porque eu estava com 30 quilos. Eu estou ostomizada por causa de uma doença de Crohn. E no meio disto tudo eu saio, né? Eu enfrento isto tudo e a minha frase, a minha máxima, eu costumo dizer que eu movo montanhas. E não é esse o objetivo, fazer vocês mover as montanhas. Não é isso que eu pretendo, mas nem precisam de chegar aí, tá? É não necessitar de chegarem ao ponto de terem que mover montanhas, mover o céu e a terra praticamente para se curar. Não necessariamente isso. Nós temos aqui, vocês têm aqui, eu e a Márcia, para vos ajudar nisso. E por conta dessa operação e por causa dessa minha máxima de eu dizer que eu movo montanhas, eu costumo dizer que eu só tenho medo de aranhas. Eu só tenho medo mesmo de aranhas. E eu simpatizo com elas. Eu gosto delas a 100 km de mim, ainda estão perto, né? Mas eu gosto delas bem longe. Bem longe, pé de mim não. Já fiz um contrato com elas, um pacto com elas, longe da casa, que eu adoro estar com a minha casa vazia de aranhas. É uma coisa que é minha, mas pode dizer assim, mas Ruth, tu não tens medo de mudar isso? Eu costumo dizer que é o único medo que eu tenho medo de mudar, porque eu me conhecendo como eu me conheço, eu sou capaz de brincar com elas. Então, deixemos elas lá do lado de fora e eu ficar do lado de dentro e estamos simpatizando, harmonizando o campo e compreendendo uma a outra. Então, eu saí dessa operação, eu passei 1 ano e tal recuperando o corpo e eu comecei a perceber que eu não tinha medo de enfrentar seja quem for. Fosse o que fosse. Eu não tinha medo de enfrentar nada nem ninguém. E aí eu comecei a olhar para mim e falei assim, espera aí, se eu não tenho medo, pronto, ficou o ego. Porque é o ego que carrega a questão do medo. E eu fiquei assim, onde foi parar o meu ego? E quando eu venho para aqui, para a parte que eu, assim que eu comecei a estudar a terapia, eu comecei a ouvir chamadas, a ter que passar o conhecimento a outras pessoas, eu olhei para uma câmera e eu faço assim, e agora? Eu que detestava tirar fotografias. Detestava na altura, agora já simpatizo mais com isso. Eu assim, e agora como é que é? Aí veio a baixa autoestima, porque se eu não tenho ego também, existe o ego negativo e o ego positivo, né? Sim. Se eu não tenho ego positivo, aonde está a minha autoestima? Claro. Eu estava constantemente vibrando nisso. E é preciso mudar isso. E quando eu comecei a mudar isso, alguém volta-se para mim e diz-me assim, Ruth, parece que estás revoltada. E eu olhei para ela e disse, não, eu só estou me amando. Espera aí. Você está pisando o meu calo e eu tenho que me calar? Nem pensar. Nem pensar nisso. Então, o medo da mudança, ela vai criar muitas vezes o confronto. Ou tu mudas a bem, ou tu mudas a mal. Porque quando tu queres alguma coisa, queres o carro, a casa,
o príncipe encantado, o charming, né? O príncipe encantado. Queres ser um sucesso naquilo, na área que tu estiveres a atuar, no teu local de emprego. Tu precisas mudar. Porque se estás numa situação em que és medíocre, tu precisas mudar. E uma coisa que a Márcia trouxe aqui há pouco sobre as emoções, sobre a questão das emoções, muita gente, e garanto-vos, quase 95% da população não fala das suas emoções. Porque se falar das suas emoções vai mostrar a sua vulnerabilidade e o outro vai agarrar na sua vulnerabilidade e vai fazer o quê? O ataque. A engenharia reversa. Ele vai me atacar. Meus amores, vou dar 1 milhão de euros para o vosso bolso. Se vocês mostrarem a vossa vulnerabilidade, ele não tem como vos atacar. Porque vocês entregaram, entre aspas, todas as ferramentas para ele usar. E ele aí deixa de ter poder sobre vocês. Porque quando o mundo inteiro sabe quem vocês são, o mundo inteiro, quando eu digo mundo inteiro, é o mundo onde vocês habitam, o mundo onde vocês estão, sabe quem vocês são, não há segredos. Porque são os segredos que podem destruir uma casa. Então, se os segredos podem destruir uma casa, tornam a casa vulnerável. A partir do momento que não há segredos, não há vulnerabilidade. E eu não tenho medo de mudar. Há pouco nós recebemos um depoimento, e eu achei maravilhoso o depoimento que nós recebemos, porque o problema da pessoa não mudar era ela mesma. Quando ela disse, eu descobri que o problema de eu não conseguir mudar é eu mesma. Olha só, estou-me arrependendo aqui toda eu. E muitos de nós não mudamos porque não sabemos como mudar. E é essa a diferenciação que eu e a Márcia aplicamos nesta sessão e nas nossas sessões privadas. Esta é uma sessão em grupo, não é uma sessão privada. Porquê? Porque nós percebemos onde está o problema, agarramos nele, reviramos ao contrário, vestimos com uma nova roupinha e trazemos uma nova imagem para vocês. Vocês já têm que aceitar. É simples assim? É. Simples assim. Só há uma coisa que vocês têm que fazer. É vir e se permitir. Tal e qual como eu me permito mudar todos os dias, tal e qual como a Márcia se permite mudar todos os dias. Lógico que dá um friozinho na barriga, pensar assim, como é que vai ser o meu amanhã se eu mudar esta blusa, a roupa que eu visto, mudar de casa, como é que vai ser o meu amanhã? Então é possível replicar e recriar todo o nosso dia, sempre que nós assim o desejarmos. Não temos que viver a vidinha que está dando para viver. Podemos viver tudo aquilo que nós nascemos para ser. É só uma escolha. Uma escolha e responsabilidade, né? Eu vou convidar vocês já. Amanhã nós estamos encerrando o nosso grupo Sem Medo, o grupo atual. E nós decidimos que a gente só vai começar o próximo grupo no dia 1º de setembro. Mas isso tem uma razão especial. Você vai encontrar muitas vezes, até o dia 18 de agosto, nos stories da Ruth e no meu, uma caixinha de perguntas que vai dizer o seguinte: você tem medo de quê? Conta pra gente. E no dia 18 de agosto, nós vamos fazer uma sessão sem medo, em grupo, 100% online pelo Zoom, gratuita. A gente quer, mais uma vez, trazer uma oportunidade de você olhar para o medo e você entender qual é a contribuição que eu e a Ruth podemos ser na sua vida. Então, a partir de amanhã você vai encontrar essas duas caixinhas no meu perfil e no perfil da Ruth. Você tem medo de quê? E nós vamos anotar todas essas respostas para preparar no dia 18 de agosto a melhor sessão gratuita sobre medo que você já viveu. E nós vamos abrir as inscrições para o programa de setembro, que são
5 sessões. O nosso programa acontece toda sexta-feira, 22 horas horário de Portugal, 18 horas horário do Brasil. E como setembro tem 5 sextas-feiras, nós decidimos que é o setembro que a gente precisa ter. Se fossem 4, eram 4, mas são 5, nós vamos estar juntos 5 sextas-feiras. E nós vamos trabalhar nesse programa de setembro os medos que foram revelados para nós durante essa pesquisa. Eu vou dizer para vocês e vou deixar aqui declarado que provavelmente um desses medos que nós vamos trabalhar, mesmo que não seja a sua resposta, é o medo de ser quem você é. Porque se a Márcia Barreto tivesse medo de ser quem ela é, ela não estava aqui. Se a Ruth Hipólita tivesse medo de ser quem ela é, ela não estava aqui. E para finalizar a minha passagem nessa live de hoje, eu vou dizer para vocês que muitas vezes eu já ouvi alguns julgamentos dos meus alunos, das pessoas que me conhecem. Ai, você é tão dura, você é tão enfática, você às vezes é brava demais. E sabe por que eu sou tudo isso? Porque eu não tenho medo de ser quem eu sou. E eu me mostro. Se você se relaciona comigo e você não mostra as suas emoções, eu vou ser sempre mais brava, mais zangada, mais rigorosa, porque eu não conheço você e o seu lado. Olha hoje, gente, qual é o seu maior medo? Se você está assistindo essa live e não achou a nossa caixinha de pergunta, pode ser que ela não esteja disponível nesse dia, coloca aqui no comentário do que você tem medo. E fica prestando atenção, porque a gente vai divulgar. Já guarda na agenda. Dia 18 de agosto, 22 horas horário de Portugal, 18 horas horário do Brasil. Eu e a Ruth vamos fazer a sessão sem medo gratuita. Então vai prestando atenção, porque a gente vai divulgar ela. E o medo que a gente vai trabalhar nessa sessão vai ser surpresa. Eu não vou dizer para vocês, olha, dia 18 é medo de ser quem eu sou. Não, é a sessão sem medo, vem com a gente. Fica aqui esse convite. Nós temos vários depoimentos que essa semana e na próxima semana a gente também vai trazer, mas o medo de perceber que eu não mudo ou não prospero porque eu não fazia nada para isso, é incrível. Quando você percebe isso, você toma coragem de mudar, coragem de transformar, de assumir as suas responsabilidades. Então, tá aqui o meu convite. Presta atenção, a gente vai ouvir vocês. A nossa pergunta é: você tem medo de quê? Conta para mim. Você vai encontrar a cada 2 dias nos meus stories, a cada 2 dias nos stories da Ruth, para que a gente esteja junto no dia 18 de agosto, na melhor sessão sem medo que a gente já fez e que você já teve a oportunidade de participar gratuitamente. E se você já pensa que trabalhar o medo é para você, você pode mandar uma mensagem para a gente no direct, porque a gente está abrindo a fila de espera. Por quê? Porque nós queremos receber todas as pessoas que vierem, mas nós decidimos limitar as vagas, porque eu e a Ruth nos preparamos energeticamente para cada sessão. E nós damos apoio ao grupo nas suas necessidades. Então, a gente vai ter vagas limitadas. Se isso já tocou seu coração, já pode mandar uma mensagem para a gente vai te colocar na lista de espera para que a oportunidade de viver sem medo se abra na sua vida. Eu
tô aqui para segurar a tua mão, a Ruth também. E a gente entendeu que a gente faz isso bastante bem. E temos a coragem de dizer isso aqui para vocês. Então, tá aqui o meu recado. A Ruth vai finalizar com vocês agora. E a gente quer saber, você tem medo de quê? Vai dormir hoje pensando, eu tenho medo de quê? Qual é o meu maior medo? 5 medos. Escreve no papel. Depois coloca na ordem que você pode mudar os medos. E vai escrevendo pra gente. Grava 18 de agosto, 18 horas horário do Brasil, 22 horas horário de Portugal, a sessão Sem Medo da sua vida. O dia de você escolher mudar e vir com a gente. Ruth? Eu gosto muito de trazer a frase de Einstein, né, que ele diz que o cúmulo da insanidade, o que é o cúmulo da insanidade, sempre no fim das minhas lives, que é o cúmulo da insanidade é esperar resultados diferentes fazendo exatamente as mesmas coisas. E quando eu li esta frase, quando eu li a outra do Walt Disney, que ele diz que ele não dorme para descansar, ele dorme para sonhar, elas casam as duas lindas, são perfeitas, porque junta-se o útil, junta-se o melhor dos dois mundos, né? A Europa, Einstein e os Estados Unidos, né? As duas grandes potências a nível mundial, assim, falando assim de continentes, né? Brincadeira aqui, fora a brincadeira, é exatamente isto. Eu só posso ter mudança na minha vida quando eu faço algo diferente. Eu não posso esperar que a minha vida mude fazendo exatamente as mesmas coisas e sem ficar empurrando com a barriga. Então, existe uma forma de criar? Sim. Existe uma forma de mudar? Sim. É possível mudar? Sim. É fácil mudar? Provavelmente não. Se for sozinho, provavelmente não. Costuma-se dizer que sozinho vai mais longe, mas acompanhado vais sozinho vai melhor, mais rápido, ou vai mais rápido. Vai mais longe. É isso. Sozinho vai mais rápido, acompanhado vai mais longe. Às vezes faz um pouco de confusão com esse ditado, mas é exatamente isto. O cúmulo da insanidade é o quê? Querer resultados diferentes fazendo exatamente as mesmas coisas. E se nós não sonharmos mudar, nós não vamos conseguir mudar nada na nossa vida. Então, hashtag fica a dica, se inscrevam para a próxima sessão, dia 18 de agosto. Isso aí. E não se esqueçam, pessoal, compartilhem essa live que vai ficar aqui salva, né? Se você está assistindo já na reprise, compartilhe para todo mundo, porque todo mundo tem um medo guardado. E o medo de não revelar o medo impede você de ser a mudança que você quer no mundo. E aí eu vou trazer Gandhi. Seja a transformação que você deseja ver no mundo. Acho que a gente trouxe aí pessoas muito potentes mesmo, Einstein, Disney e Gandhi, para celebrar aqui o nosso processo de sem medo de mudar. Fiquem atentos. Se vocês não acharem a caixinha, se vocês esquecerem o dia, qualquer coisa, manda mensagem para a gente, que a gente te conta como é o programa, te dá todos os detalhes e vem para a fila de espera, porque a gente, dessa vez, vai precisar limitar as vagas. Ruth, querida, é uma honra e um prazer falar de medo. Eu me sinto amparada por você quando eu falo de medo. É uma honra mesmo. E eu acho que a gente tem aí a superação de alguns medos que fizeram com que a gente hoje possa estar aqui ajudando outras pessoas também a superarem o medo. Grata, Márcia. Eu me sinto também amparada, muito amparada por ti e sabes os desafios que eu passei, né, dos últimos meses. E olhar para ti e aquela questão do o outro no universo não existe, né? Eu estou-me vendo a mim e olhar para ti é chegar ao fim destas lives todas e chegar ao final do primeiro programa e... gente, isto não estava planeado, tá? Olhar para ti e dizer assim, não existe relacionamento de parceria, existe.
não é fácil, não. Mas é uma construção que começa dentro de nós. E se existe a possibilidade, assim como eu acreditei que havia a possibilidade, eu me tornei parceira de mim mesma, a amar-se ao meu reflexo. Então, muita gratidão. Eu te honro muito e te amo muito. Eu também. Um beijinho. Pessoal, a gente está esperando vocês que o medo não seja um limitador. E se você tem medo, vem com a gente. Porque a gente também tem medo, às vezes. Mas a gente já sabe sair desse medo e vibrar na coragem e transformar. E é isso que a gente quer compartilhar com vocês. Até quinta-feira. A gente vai ter live toda quinta-feira falando sobre o medo, para não deixar vocês esquecerem de identificar o seu medo e vir com a gente no dia 18 de agosto para a sessão gratuita e para você começar a amadurecer a ideia de deixar superar o medo. E quando o medo chegar, você já vai ter tamanha consciência que ele não vai se instalar da mesma maneira que ele se instalava antes. É o que acontece no fim do nosso programa Sem Medo, que em setembro vai ser muito especial, porque ao invés de 4 sessões, vai ter 5. A gente está esperando vocês. Um beijo. Até!